Graça e paz. Dia 4 de abril, de 4 a 10. Nós vamos ter aqui um encontro da família. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Horário, com exceção do domingo, de 20 a 21h30. Com a família toda. Nós vamos suspender todos os nossos encontros, todas as células, todos os programas durante essa semana para reunir com a família. Avós, pais, filhos, de mamando a caducando. A gente tem uma série de atividades para se desenvolver durante esses dias. A família tem sofrido os ataques mais terríveis. E a própria igreja não tem dado a atenção à criança como nós deveríamos dar. A criança passa a ser um motivo de irritação para muitas pessoas. E durante esse período, nós vamos estar aqui trabalhando com a família. Vão ter muitas atividades, 1h30. Tudo bem programado. Pode trazer as crianças pequenas, bebês, grandes e pequenos. Nós estamos fazendo uma proposta, inclusive, que a gente vai fazer de um jejum. Não um jejum de comida, mas um jejum de informações que intoxicam a vida das pessoas. E durante esse período a gente vai estar trabalhando com relacionamento, que é a coisa mais difícil hoje. Nós vivemos num mundo muito estanque. Então, 4 a 10. Abril. Segunda-feira, 20 horas. Até 21h30. Vai ser bastante movimentado. Só posso garantir para vocês que o pessoal está trabalhando para que a gente conviva. E conviva com as diferenças. Ok? Eu devo dizer que fiquei muito contente de ver muitos irmãos hoje na passeata. Já me perguntaram, você esteve na passeata? Estive, sim. Eu acho que nós somos cidadãos de 2 reinos, ou de 2 mundos. Nós somos cidadãos do céu, como embaixadores, e na terra, como cidadãos, nós temos a nossa missão de ser sal e ser luz. Nós não pegamos em arma, mas nós nos armamos de uma posição politicamente correta, essa é, de fazer da ágora, da praça, o lugar de fazer Porque na democracia, eu não sou democrata, eu sou republicano. Mas eu respeito e vivo num regime democrata. E como vivendo num regime democrata, eu sou democrata. Não abdico dessa função. E na democracia diz-se que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Quem é o patrão dos governos, dos governadores, é o povo. E se a gente vota
a gente também pode fazer o protesto. Eu estou dizendo isso porque alguém diz assim, mas pastor, o senhor vai para... Um pastor não devia ir, devia ficar orando. Eu disse, sim senhor, eu oro e laboro. Eu oro e protesto. Eu gosto muito de Moody, uma vez, quando ele estava num navio, e o navio começou a pegar fogo. E Moody era um homem de 2,5 metros. Você imagina a força que ele tinha, pesava mais de 150 quilos. E ele começou a pegar baldes. Naquele tempo era diferente de hoje, isso é 1800 e algumas coisas. Então ele pegava uma corda e um balde e jogava no mar e jogava água. Quando o capitão do navio viu o pastor Moody, D.L. Moody, um grande pastor americano, fazendo isso, disse, reverendo, o senhor vai para um canto orar. Ele disse, enquanto eu oro, eu apago jogando água. As pessoas acham que oração é uma coisa só para ficar num canto. Oração é para todo o tempo. Orai sem cessar. A gente ora lavando louça, dirigindo o carro, trabalhando na roça, trabalhando no escritório. Orar não é uma coisa assim estanque. Enquanto nós protestamos, nós também oramos. E pedimos a Deus que manifeste a sua misericórdia na nossa nação, para que nós sejamos livres da corrupção que invade, porque a natureza humana é corrupta, mas ela chega a um ponto que se torna endêmica e geralmente produz efeitos terríveis. Então, é isso que eu queria dizer, porque algumas pessoas acham que o pastor é uma pessoa etérea, fora da realidade. E nós vivemos neste mundo e temos que responder politicamente aos pontos de vista. E falando em política, nós vamos para o capítulo 9 de Daniel, que é onde Deus está estabelecendo um tempo da revelação, quando os gentios iriam passar a ter a sua era, a chamada Era dos Gentios. E que o capítulo 9 de Daniel tem nos aberto o caminho para ver o tempo de Deus para Israel e para os gentios. Nós estamos lendo o capítulo de Daniel e estamos nos versos 23 a 27. Nós vamos ler outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Nosso compromisso é ver o que a palavra de Deus diz, para que nós sejamos tratados e edificados pela palavra. Daniel 23, 9 e 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Pai, tira dos nossos olhos espirituais as escamas. Revela-nos a tua palavra pelo teu Espírito. Fazes a tua obra para que o teu Filho Jesus seja glorificado. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Versículo 23. Ele diz aí que no princípio das súplicas, Daniel estava orando pelo seu povo. Quando ele começou a orar, saiu a ordem lá do céu. E Gabriel veio para declarar. Porque Daniel, aos 82 anos, já por 67 anos na Babilônia, já trabalhado profundamente pelo Senhor, provado, passando por problemas muito sérios e firme, homem muito amado de Deus, ele veio para declarar a coisa e entender a visão. Ele veio para isto, para dizer. O verso 24, então, ele cobre um período de tempo que no verso 25, a gente vê, são 483 anos até a morte de Cristo. Então, nesta morte de Cristo, aconteceria 6 coisas. E essas 6 coisas estão reveladas no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 7 vezes 7, 49. Por que semanas? Na verdade, no original não existe a palavra semanas, mas 77 ou 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que era Jerusalém, para fazer 1. Cessar a transgressão. 2. Para dar fim aos pecados. 3. Para expiar a iniquidade. 4. Para trazer a justiça eterna. 5. Para selar a visão. 6. A visão e a profecia. 6. Para ungir o Santo dos Santos. Então essas 6 coisas iriam acontecer dentro de um período. Vamos agora para o verso 25, que ele vai dizer aqui no verso 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta saída da ordem feita pelo rei Atarxerxes foi no ano 445 a.C. E esse tempo, ele diz que desde esta data, 7 semanas iriam acontecer, ou seja, 49 anos, e mais 62 semanas, ou seja, 443 anos, 434 anos, que iriam acontecer as praças e as circunvalações seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos. Houve muita luta, até Jerusalém estar no ponto quando viesse o ungido. No verso 26 ele vai dizer
que depois das 62 semanas, porque as 49 semanas foi o tempo que eles gastaram para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. No tempo de Neemias, no tempo de Esdras, Zorobabel. É aquele tempo que vai, aqueles livros, até o livro de Esther também está dentro desse tempo. Depois seriam 62 semanas, seria morto o ungido. O ungido foi morto no dia 14 de Nisan do ano 30. Aí você quiser, faça as contas. Eu não vou fazer conta aqui, que não é aula de matemática. Mas você pode fazer as contas que você vai encontrar. Quando ele veio, ele seria morto, ungido, e já não estaria mais. E aí o anjo conta que um povo de um príncipe que havia de vir destruiria a cidade. Isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito tomou a cidade de Jerusalém e derrubou, e cumpriu a profecia de Jesus, que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Daí para frente, o povo judeu foi espalhado na face da terra. O povo israelita já tinha sido espalhado no ano 722 a.C., com Senaqueribe da Síria. Agora o povo judeu foi espalhado, ele estava dizendo aqui na profecia, 500 anos antes, que um povo que havia de vir, porque o romano não existia ainda. O povo romano não existia. O povo romano começa a aparecer depois do ano 300. Um povo que havia de vir, e que um príncipe deste povo iria destruir a cidade e o santuário. Mas é tão preciso o negócio. Vai mostrar exatamente o dedo no lugar, porque as pessoas perdem Deus de vista, muitas vezes com as casas, com os templos. Em vez de nós sermos o templo de Deus, nós construímos casas para que Deus more em templos feitos por mãos humanas. Não foi só lá no templo de Jerusalém. Aqui no Brasil foi construído um mausoléu tremendamente grande, imitando uma coisa que foi passada. Porque igreja é gente, não é parede. Igreja é povo, não é prédio. Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Concordam? É isso aí. E eles estavam mostrando aqui que haveria este santuário, seria destruído, e o fim será como num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Você vai dizer, do ano 70 para cá, o judeu tem vivido debaixo do chicote. Povos e mais povos perseguiram, dos polgros aos guetos, às dispersões, até que no ano de 1948, ele foi para a terra deles, lá, a Palestina. Mas quando foi que eles tiveram paz? No ano seguinte já começou uma guerra, em 52 teve outra grande, depois teve mais uma aí pelo meio, em 67 a Guerra dos 6 Dias, e de lá para cá, qual é o dia que eles passam sem estar debaixo de rumores de guerras e desolações são determinadas? No versículo 27, ele agora fala que aqui aparece um personagem que fará aliança com muitos povos. Alguns aqui acreditam que ele aqui seja a ONU. O princípio que está governando o mundo. Outros acreditam que seja
o anticristo que virá desta coalizão mundial, que fará aliança com muitos, e na metade da semana, que é a última semana que está faltando, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque haverá uma reconstrução do outro templo, a terceira vez que eles vão reconstruir o templo. Isso tudo já está preparado, e eles podem reconstruir esse templo em 30 dias, com a maior facilidade possível. As pedras todas estão enumeradas, os tratores estão lá, os guindastes, na hora é só pu, 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 pu. E já fizeram um acordo para construir do lado da mesquita de Omar. Porque não pode destruir a mesquita, vai dar uma guerra maior, ali constrói junto. O Papa Francisco foi designado em 2014, outubro de 2014, como o curador do templo. Mas o templo ainda não existe, mas já tem curador. E então ele fará os manjares, a oferta de manjares será no meio da semana, isto é, 3 anos e meio, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Neste período de 7 anos, é chamado a semana da grande tribulação. Nesse período, o povo judeu vai ser salvo. Só aí. No meio da semana, Deus fará uma obra em que o remanescente de Israel será salvo. Isso vai, mais para frente a gente vai trabalhar isso lá para o capítulo 10 e 11 de Daniel. Agora, nós estamos no versículo 24. No versículo 24 existe 6 coisas. Vamos ver se vocês vão dizendo aí. Para cessar a transgressão. Para Nós já trabalhamos aqui, abrindo as Escrituras em outros pontos, nesse cessar a transgressão, dar fim aos pecados, lá na cruz, Jesus fez isso. Assim como o pecado entrou por um homem entrou a salvação do pecado. Jesus assumiu a nossa transgressão, morreu por os nossos pecados, expiou a nossa iniquidade e fez trazer a justiça eterna. E é aqui que nós estamos parados. A justiça eterna, para trazer a justiça eterna, e depois para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Nós abordamos um pouco a respeito das duas justiças que existem nesse mundo. A justiça humana e a justiça divina. A justiça humana é trapo de imundícia. A justiça humana, ela é arrogante, ela é retributiva, ela é vingativa. É justiça baseada na árvore do bem e do mal. É uma justiça que tenta punir o culpado e premiar o bom. Mas nós sabemos pela Bíblia que ninguém é bom. Alguém diz assim, mas eu sou. Isso é justiça humana. Porque a Bíblia diz que não há bom nenhum sequer. E quem disse isso foi Jesus. Nós enganamos as criancinhas desde pequenininha, batendo na cabeça dela. Fica quietinha que você é bonzinho. Bonzinho não. Ele até pode ser ingênuo, mas não é bonzinho. Nós trazemos dentro de nós uma rebeldia inata. Nós trazemos dentro de nós um egoísmo
terrível. Nós trazemos dentro de nós um caos. Como é que você vai dizer que essa criancinha é boazinha? Agora, essa justiça humana, ela gera isso que vocês estão vendo no Brasil. Essa confusão que nós estamos aqui. Porque o que é isso aí? Isso são interesses. E isso vem desses poderes de dominação. Agora, para salvar o seu povo, Deus teve que assumir o pecado do ser humano. O profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 8, o anjo Gabriel aqui aponta para a justiça eterna, para a justiça que o profeta Isaías havia profetizado há alguns anos. Esta é a justiça da árvore da vida. É a vida de Cristo vivendo em nós. É a justiça de Deus. Essa justiça é eterna. Isaías 51, 8. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Você dá um amém para isso aí? A justiça de Deus, ela é eterna. E uma vez justificados por Deus, justificados forever. É para sempre. Deus não põe a sua justiça e retira. Há um texto bíblico que diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Quando Deus coloca a sua justiça em nós, é para sempre. Não é possibilidade de removê-la. Ainda que eu venha a ter os meus tropeços, a minha Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas o Senhor levanta 8. Dá para descansar ou não? O Deus que não teme o pecado, porque Ele assume o pecado, para nos livrar de nós mesmos. Então aqui ele está dizendo que a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Não há uma salvação provisória. Deus não tem step na sua salvação. É permanente, é eterna. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Nós trabalhamos isto aqui quando o seu próprio nome significa eu sou a salvação. Eu sou Javé Sus. Eu sou a salvação. Para salvar o seu povo, ele assume os nossos pecados. Você pode olhar para Cristo crucificado, e se você olhar para Cristo crucificado com os olhos da fé, você vai enxergar todos os seus pecados colocados nele. Se ele pudesse ser submetido a um exame de microscópio, se você pudesse olhar ali, todos os seus pecados foram colocados nele. Todos os meus pecados. Como é que você pode dizer isso? Vamos outra vez. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24.
A gente ficar só na Bíblia, a gente fica seguro. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Justiça eterna, queridos. Presta atenção. Carregando quem? Quem carregando? Ele mesmo. Ele mesmo quem? Jesus. Só tinha que ser um homem. Porque o transgressor foi um homem. E tinha que ser um homem. E este homem tinha que ser sem pecado. Ele não podia ter pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele tinha que carregar os pecados dele. Jesus foi gerado de quem? Hein? Quem que gerou Jesus? Jesus não teve espermatozoide de Adão. Ele só teve óvulo de Maria. Vamos ficar bem detalhados. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção no que diz a Bíblia. Portanto, por um só homem. Por quem entrou o pecado? Por Eva ou por Adão? Por um só homem. Quem é o transmissor do pecado? É o homem. Significa que a mulher não pecou? Não. Significa que ela não é a transmissora do pecado. Eu quero bater bastante nisso, porque tem muita gente que fica achando que... Bom, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Eu posso garantir que há pecado porque há morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque tinha que ser virgem. Por que tinha que ser mulher e tinha que ser virgem? Porque só mulher que não entrou o pecado. Não é que a mulher não seja pecadora. É que o pecado entrou por um homem. E eu fico com a Bíblia. E tinha que ser virgem por quê? Porque se ela tivesse relações sexuais antes, as células do homem tinham passado para ela. Ah, não é possível. Por que se preocupa tanto com essa doença que andou matando tanta gente aí? AIDS. Por que AIDS passa para o outro na relação sexual? E você já reparou que marido e mulher, depois de uns certos anos, fica parecido um com o outro? É que há trocas de células aí. Sabe como é que minha Bíblia diz? Quando você tem uma relação com uma mulher, você torna um só corpo com ela. O pecado entrou por um homem. E Jesus tinha que vir de uma mulher com uma geração, com um espermatozoide divino, sem corrupção.
incontaminável, incorruptível pela sua palavra. Jesus foi gerado pelos ouvidos. Eu sempre uso essa visão para entender. Não foi pela trompa de Falópio, foi pelas trompas de Eustáquio. Foi escutando a palavra que Maria ficou grávida. Porque a palavra de Deus é esperma, é semente incorruptível. E ele foi gerado sem pecado. Para quê? Para carregar meus pecados. Tinha que ser um homem sem pecado. E tinha que ser um Deus gracioso. Só um Deus gracioso e um homem sem pecado poderia levar os pecados de todos e nos imputar a sua justiça. É por isso que Buda não serve, Confúcio não serve, Maomé não serve, nenhum serve. Por que não serve? Eles não disseram coisas boas? Disseram. Mas salvação não é por dizer coisa boa, é por fazer aquilo que nós não podemos fazer. Só Deus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Em todas as religiões do mundo tem coisas muito bonitas. Só que não tem justificação pela fé. Só que não tem graça. Em nenhuma religião tem graça. Nenhuma. Só no Evangelho, porque o Evangelho não é religião. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Então, quando nós olhamos a justiça de Deus, a justiça de Cristo, para nós, é uma justiça imputada. Ele levou sobre si. Vamos voltar para 1 Pedro 2, 24, outra vez, rapidinho, só para a gente dar uma seguida aqui. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando Ele mesmo. Ele tinha que ser homem. E tinha que ser Deus. E Ele tinha que carregar os meus pecados. Ninguém aqui é mais pecador do que eu. Agora, cada um é que tem que ver a sua realidade à luz da revelação da palavra de Deus. Ele carregou os meus pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivêssemos para a justiça. Que justiça? A dele. Vamos agora, e por suas feridas, por suas chagas, nós fomos sarados, curados, libertos por meio dele. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. Por favor, pode ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem é ele que o fez pecado por nós? O Pai. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não simplesmente justificação, mas ele vem viver em nós como a justiça de Deus. Eu não sou somente justificado dos meus pecados pela cruz, mas Jesus Cristo vem ser a minha justiça. A sua justiça. Ele se torna a justiça para você. É por isso que quando você for acusado, não gaste tempo em se defender. Prostre diante da sua justiça e diz: o Senhor me justificou, o Senhor me justifica, o Senhor é minha justiça e eu descanso na tua graça. Não gaste tempo falando que você é bom, que você é a pessoa mais honesta da face da terra, que não existe brasileiro mais honesto do que você. Ainda que você seja uma jararaca, não diga para ninguém que você foi justo, você é bom, que é justo. Diga: o justo vive em mim.
Eu fui crucificado com Cristo, não estava lá, mas Ele fez esta obra. Eu fui justificado com Cristo e Cristo veio viver em mim para ser a minha justiça. Dá para você crer nisso? Para que fôssemos feitos, irmãos meus, não para que nos fizéssemos. Isso é voz passiva, meus queridos. Para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Esse evangelho é maravilhoso. Dá descanso na vida da gente. Eu queria ler um dos textos mais categóricos neste caminho, que Romanos 3, eu ainda tenho uns minutos para a gente dar uma olhada. Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 31. Nós vamos ler devagarzinho, viu? A gente vai parando, vai apanhando algumas pepitas, bebendo alguns goles de água. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esse mais agora vem de um contexto. Paulo está falando tanto dos gentios como dos judeus. Tanto os gentios que nada queriam saber de Deus, como dos judeus que tinham transformado a lei de Deus em uma espécie de forma de salvação, e com uma religião de circuncisão, de corte de prepúcio para designar que a pessoa foi salva. Ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos voltar para o verso 22 outra vez. Para o verso 22. Ele diz assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que a fé vem para a sua vida? Quem é o autor da fé? Primeiro a gente precisa saber de onde vem essa fé. Você acha que o homem natural tem fé? Então essa fé vem de algum lugar. De onde ela vem? Como é que a fé apareceu no seu coração? Por meio da palavra. Quem é a palavra? Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Cristo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Quem é o consumador da nossa fé? Jesus. A fé é o quê? É um dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós?
A fé é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como é que a fé surge? Pregue a palavra, meu caro. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Depois a gente volta para cá, para esse texto. Romanos 10. Romanos 10. Como é que... às vezes eu vejo uma pessoa dizer assim, eu tenho muita fé. Ah, é? Vamos ver se você tem muita fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda move um monte. E eu e você somos um monte que não movemos nada. Agora, de que eu não vou dizer. Como é que você está dizendo que uma fé? Eu tenho fé. Romanos 10, 13. Vamos ver. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos? Todos. Todo que invocar. Invocar significa o quê? O que é invocar? Chamar para dentro. Invocar é. Eu fico invocado quando uma pessoa acha que não sabe o que é invocar. Invocar é chamar para dentro. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Você concorda com a Bíblia ou não? Agora veja a sequência. Como? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a sequência. Olha a sequência. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como vai invocar Cristo se você não crê? Agora, como crerão naquele de quem nada ouviram? O que é que nós temos que pregar? Nós temos que pregar Cristo e este crucificado. Quando você prega Cristo e a sua obra, você está pregando o Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele põe começa aqui na pregação. O que você está pregando? Outro dia um menino foi numa igreja por aí e disse, Glênio, um culto de 2 horas, nem o nome de Jesus mencionado. Gente, onde vai haver salvação fora do nome de Jesus? Porque debaixo da terra nenhum nome há dado pelo qual sejamos salvos. Agora veja o verso 15. E como? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que anuncia as boas novas, que anuncia o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Mas como se não forem enviados? Enviado por quem? Por Deus. Deus envia os seus para pregarem o Evangelho, e uma vez pregando o Evangelho, alguém vai escutar, e escutando vai crer, e crendo vai invocar, e invocando será salvo. A receita está aqui. E aí o verso 16, Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ele está falando agora do judeu. Não criam na palavra, não creram em Jesus, não creram em Jesus. Nem todos. Às vezes o sujeito ouve, mas não creem, não obedecem o Evangelho. Quem acreditou na nossa pregação? Isso aqui é a pergunta de Isaías 53. E quem foi o que creu? Aí o verso 17 então.
E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa tradução colocou a palavra de Cristo? É uma versão, mas a melhor é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Cristo. A fé vem. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Como é que uma pessoa fica bronzeada? O bronze vem a você à medida em que você se expõe ao sol. E a fé vem. A fé não é endógena. Eu não tenho fé dentro de mim. A fé é exógena. Ela vem de fora para dentro. Ela vem de Deus para nós. Nós somos justificados pela fé em Jesus, pela obra que Jesus fez, e essa fé vem de Deus para nós. Eu queria botar um texto para você ver ainda, para a gente voltar para lá. Então, dá tempo. Gálatas 3, 23. Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Opa! Olha só. Mas antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei. A lei era um tutor que nos conduzia para alguém que vai gerar em nós fé, para que nós creiamos, porque Ele é o único que pode nos dar fé. A fé vem dele. Nós, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Versículo seguinte, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei me pegou pela mão e me conduziu a Cristo. Porque a lei diagnostica quem eu sou. A lei me diz assim, não matarás. E eu odeio. E se eu odeio, eu sou assassino. A Bíblia diz assim, não adulterarás. Isso é um mandamento. Mas eu cobiço uma mulher. Portanto, sou adúltero. A lei me pega pela mão e me leva até Cristo. E quando eu chego em Cristo, eu encontro a justiça de Deus imputada a mim, ao Cristo levar sobre si os meus pecados e depositar sobre mim a sua justiça pela graça. Então, isto foi o que a lei me fez, para que a fé que ele me dá, possa eu crer que ele me justificou. Volto a usar o mesmo exemplo da Thelminha, minha filha, que queria me dar um presente no dia dos pais. Mas ela não tinha dinheiro. E ela chegou para mim e disse, pai, eu queria lhe dar um presente. Isso já é uma atitude, mas eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Eu peguei a carteira, abri a carteira para ela, e ela escolheu a maior nota, já sabia, pegou a maior nota, e ela foi com a mãe e comprou uma camisa para mim. A camisa fui eu que dei a mim mesmo. Mas não, ela me deu.
Da mesma maneira que Deus me dá a fé para eu crer nele. Eu não creio com a minha fé, porque a minha é fé demais. Mas com a fé que Ele me dá, é a fé de Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus, mediante a fé de Jesus. Porque Ele é o autor da fé. Vamos caminhar um pouquinho mais. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Tendo vindo a fé, já não estamos mais debaixo da lei. Não estamos debaixo do aio. Não estamos debaixo do tutor. Agora temos a justiça de Deus que vive em nós. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Vamos mais um pouquinho. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a fé em Cristo Jesus é a fé por Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. A fé vem pelo ouvir da sua palavra. Então, a fé é um dom da graça de Deus para nós. Eu não posso me apoiar na minha fé e dizer eu tenho uma grande fé. Eu tenho a fé que Jesus me deu. E a fé que eu tenho nele é a fé que ele me dá. E cada um tem a medida da fé que ele nos deu. Ok? Vamos ao 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por favor, irmãos meus, aqui não tem um pingo de água. É batizados em Cristo. De Cristo vos revestistes. Aqui não é batizado em água. É batizado em Cristo, incluído em Cristo, identificado em Cristo. Imerso em Cristo, de Cristo, fostes revestidos. Ok? Isto aqui é a justiça de Deus sendo imputada a nós. Justiça eterna. Thomas Watson, um teólogo inglês do século XVII, homem da graça, disse: o sangue de Cristo Jesus tem valor suficiente para justificar e remir o mundo inteiro. Mas seu poder é aplicado apenas aos que creem. E estes só creem por obra e graça do Espírito Santo. Não há uma fé que nasce de nós mesmos. É imputada por meio de Jesus. Cristo Jesus, ele é o justo, o justificador. Ele é o propiciador, a propiciação e o propiciatório. Nós vamos falar isso outro dia. Ele realiza uma obra por nós total. Não deixa nada para a gente fazer. E depois garante a nossa fidelidade ou a perseverança dos santos mediante a sua graça. É tudo dele, por meio dele e para ele. Sabe como se chama isso? Justiça eterna. Não podemos desfazer aquilo que Deus faz. Por isso que tem descanso. Quando nós chegamos a esse ponto, você chega ao ponto do descanso. A obra do Evangelho é uma obra muito preciosa. O mal que causou a majestade divina deveria ser expiada por um homem e ninguém mais. E só poderia ser expiada por Deus e ninguém mais. Por isso, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus.
Cristo, Deus. Jesus, homem. Cristo Jesus, o Deus que se encarna. E ninguém mais pode justificar e salvar o pecador. Cristo Jesus é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o homem exaltado que está morando em mim, por meio do Espírito Santo. E nós temos uma redenção eterna, que não pode ser desmanchada, desfeita. Como é que se recebe isto? Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. É para falidos, é para fracassados, é para aqueles que já fizeram de tudo e não encontram descanso. Mas em Cristo, nós temos a justiça de Deus a nós imputada. Que o Senhor nos dê graça de crer. Ele mesmo opera em nós a fé e nos faz descansar no seu amor eterno e incondicional. Espero que vocês tenham uma boa semana e vamos interceder pelo nosso país, porque da manhã em diante vai ter rabo de cobra mexendo aí. A coisa vai esquentar ainda. Vai esquentar. E nós precisamos estar intercedendo por esse país. Tem misericórdia deste país, meu Pai. E o Senhor faz com que o teu nome seja glorificado. Santifica o teu nome nesta nação. E venha o teu reino. Estabelece a tua vontade. Aqui na terra, no Brasil, da mesma maneira que tu a estabeleces no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não saia feito boi de curral. Gaste um tempinho, pelo menos fazendo cafuné, num ente querido de Deus. Se você não gosta de todo mundo, Deus gosta de todo mundo. Ele gosta desse povo, então goste das pessoas porque Deus gosta delas. Ok? Dá um tempinho aí. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.